Voltamos com o programa Retratos. Hoje conversando com o secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais, Ângelo Osvaldo. Secretário, eu gostaria de começar esse segundo bloco abordando uma questão que é muito cara aos artistas em especial, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Ela vem sendo, ao longo do tempo, muito criticada, inclusive, pela classe artística. Então, eu gostaria de saber se o senhor tem proposições, na sua administração para corrigir ou mesmo minimizar algumas distorções dessa legislação cultural aqui em Minas. Nós estamos empenhados, no atual governo Fernando Pimentel, em aprimorar os mecanismos de fomento à atividade cultural. E nós precisamos de uma nova lei estadual de incentivo à cultura que compreenda o Fundo Estadual de Cultura de uma outra maneira. Sim. O fundo é que tem que ser valorizado, o fundo é que é mais importante. A lei, ela é um mecanismo que faculta ao contribuinte de ICMS aplicar recursos em determinados projetos. Isso vai continuar, mas o fundamental, o ponto que deve atrair recursos e onde esses recursos devem estar centralizados para uma distribuição democrática em todas as regiões do Estado, é o Fundo Estadual de Cultura. Porque com esse mecanismo da lei que incentiva o patrocínio pelo empresário que paga ICMS, nós vamos continuar a ter sempre isso. Algumas ilhas de investimento em Minas Gerais e a maior parte do Estado a descoberto. Através do fundo, nós poderemos investir em todas as regiões do Estado, porque abriremos editais com premiação para que os projetos de todas as regiões possam ser apresentados e contemplados. E, ao mesmo tempo, haverá uma democratização até na programação cultural. Não são apenas aqueles programas que atraem o interesse de um patrocinador, ou seja, que tenham uma índole marqueteira para atrair rapidamente aquele investidor. Fica uma relação mercantilizada, uma relação de propaganda. Aliás, essa era uma das grandes questões que a gente colocava, né? No final das contas, os próprios patrocinadores estavam definindo a cultura mineira. Exatamente. Mas o fundo vem democratizar. Nós chegamos ao governo já com a ideia clara de que o fundo é que deve ser o grande instrumento. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura já tinha se esgotado na parte de patrocínios do ICMS, ela já estava esgotada no ano passado, em 2014, na metade do ano. Os recursos foram muitas vezes absorvidos pelo próprio Estado, que aplicou em projetos ligados à Copa do Mundo. Quando começou o ano de 2015, em fevereiro, não tinha mais lei estadual de incentivo à cultura. O teto de 83 milhões de reais previsto pela Secretaria da Fazenda já estava atingido, já estava esgotado. Então, nós ficamos sem esse instrumento este ano. E estamos pensando, essa lei deve ir em setembro para a Assembleia Legislativa, para termos uma alteração. Temos conversado muito com os parlamentares, a Comissão de Cultura da Assembleia traz uma contribuição importante para isso. O Conselho Estadual de Política Cultural já debateu amplamente o assunto, já fez sugestões importantes, escolhemos subsídios com o Conselho. Muitos prefeitos e secretários municipais de cultura trouxeram também ideias claras e objetivas sobre isso, e todo mundo pede mais força ao fundo, que é exatamente o que nós decidimos. Então, nós vamos ter, não vamos eliminar de todo o mecanismo, que ele pode ser aplicado, empresas podem destinar parte do ICMS a ser recolhido ao Estado, elas podem destinar essa parte para projetos especiais, mas o que interessa é carrear recursos para o fundo. Nós vamos buscar de toda parte, solicitar inclusive aos deputados mineiros, aos parlamentares mineiros, que destinem por emenda parlamentar recursos para abastecer o fundo. Vamos buscar várias fontes para que o fundo possa robustamente oferecer um caminho seguro para o financiamento da cultura em Minas Gerais. Ninguém faz cultura sem dinheiro. Cultura não é benemerência. Muitas vezes falar o artista pode trabalhar de graça, o artista vai doar isso. O artista é sempre voluntário, porque ele não tem apego ao dinheiro que a sua arte gera, mas ele também tem que ter dignidade e tem que ser respeitado. É verdade. Aí é fundamental que haja recursos expressivos, significativos
para o investimento na cultura, até porque, dentro do quadro da cultura, nós temos hoje uma economia fantástica. Nós temos a indústria criativa, a economia criativa, e vários países do mundo já adotam políticas claras, específicas para isso. E aqui em Minas Gerais, agora, no governo Fernando Pimentel, com a Codemig, nós temos já um programa muito claro, já em marcha, foi lançado em Tiradentes. Nós temos aí, vamos aplicar cerca de 20 milhões de reais em 4 anos para fomentar a indústria criativa, a economia criativa no estado de Minas Gerais. Porque a partir de bases culturais, de quadros e programas culturais, nós temos a possibilidade de gerar emprego e ampliar a renda. E isso vai acontecer por toda parte. Não vemos só a moderna noção de economia criativa, mas também o turismo cultural. A cultura provoca o desenvolvimento do turismo, que traz receita, que traz possibilidade de renda e recursos maiores para diversas regiões do estado de Minas Gerais. A cultura acaba movimentando toda a sociedade, né? A cultura movimenta toda a sociedade e ela gera emprego e traz recursos substantivos para a vida econômica do estado e do país. Então é nessa linha que nós vamos ter um novo programa de fomento, através de uma nova lei de incentivo à cultura que privilegie o fundo estadual. Nós vamos ter programas setoriais muito ligados à indústria criativa, como o Programa Mineiro do Audiovisual. Nós já reunimos pela primeira vez todas as instituições e organizações que podem contribuir para isso, o BDMG, o Banco de Desenvolvimento do Estado, que pode financiar o audiovisual mineiro, o BDMG Cultural, a Fundação Clóvis Salgado, que tem um festival de curtas, tem a Sala Humberto Mauro, tem uma série de possibilidades de apoio, a Rede Minas de Televisão, a Rádio Inconfidência, a Codemig e a CEMIG. Todos estamos unidos para um investimento ordenado, alinhado, em favor de um salto qualitativo no campo do audiovisual. Queria mais fazer uma pergunta antes de fechar o nosso bloco. O senhor fez uma declaração de que a administração passada deixou uma lacuna muito grande na política cultural ao não apoiar as manifestações de raízes afro-brasileiras, das nossas raízes afro-brasileiras. O que o senhor tem a dizer sobre a sua proposta para equilibrar essas coisas ou pelo menos minimizar essa lacuna que foi deixada? Havia um centro cultural com a sede da Confederação Mineira de Congadeiros, da Confederação Mineira de Folias de Reis, da Comissão Mineira de Folclore, e essas entidades foram desalojadas e ficaram aí ao desabrigo, não só arquitetônico, mas também de apoio para a sua ação. Minas Gerais é um estado que tem uma fortíssima raiz africana. Nós temos um patrimônio afro-mineiro imenso, e isso não pode deixar de estar na linha de frente das ações. Nós estamos criando a Casa do Patrimônio na Praça da Liberdade, no prédio da antiga Secretaria de Viação. Nós vamos ter a sede do IEFA, lá já estão a biblioteca e o centro de restauração. Nós vamos ter um ateliê aberto de restauro, os visitantes poderão assistir ao trabalho dos restauradores. Vamos ter, então, a sede da Confederação de Congadeiros, a sede da Confederação das Folias de Reis, a sede da Comissão Mineira de Folclore, os conselhos estaduais de patrimônio, o Conselho do IEFA e o Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, o Conselho de Política Cultural, todos estarão sediados ali, e nós queremos dar ênfase a todos os movimentos de cultura afro-brasileira, a partir também dessa grande Casa do Patrimônio na Praça da Liberdade. Nós vamos consolidar o projeto da Praça da Liberdade, encontramos mais de 10 prédios fechados, só funcionavam efetivamente aqueles que tinham sido associados à iniciativa empresarial, como o Banco do Brasil, a Fiat, a Vale e a Gerdau. Nós queremos agora que os outros prédios que o governo havia deixado em mau estado, nós agora estamos estamos restaurando a Rainha da Sucata para ser um grande centro de informação cultural e turística, e vamos terminar as obras de restauro que estavam paralisadas ou que nem foram iniciadas, então, e vamos ter ali um ponto importante para a ação
do patrimônio. E esse patrimônio não é apenas o patrimônio material, é também o imaterial. E é no campo do imaterial que nós queremos valorizar muito a cultura afro-mineira. Há muitos pesquisadores, historiadores, artistas que trabalham sobre esse tema, os grupos maravilhosos de toda essa tradição do reinado em Minas Gerais. Eu fui a Dores do Indaiá, vi uma das mais belas festas de reinado, a cidade do Cerro, Diamantina, Uberaba e Uberlândia com as festas também do Congo. Oliveira, cidade de Oliveira, por toda parte em Minas nós encontramos Conselheiro Lafayette, uma força extraordinária e isso tem que ser valorizado. Nós vamos também lançar um edital com recursos financeiros que serão disponibilizados para esses grupos, para que eles possam ter a conservação de seu patrimônio, o desenvolvimento do seu trabalho de pesquisas. Ótimo. Então temos boas notícias aí para a nossa pluralidade cultural e étnica, não é? Para esses próximos dias. Nós vamos então fazer agora mais um breve intervalo. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta.